tal desse medo? Que quando faz presente, deixa tudo à sua volta tenso, vermelho. No medo do futuro, no medo do incerto, no medo de até saber lidar com as próprias emoções. É aí que a tal da ansiedade faz festa. É aí que ela tem terra fértil para se acomodar e crescer. O medo é terra, é adubo, é água para a ansiedade. A boa notícia é que hoje eu vou te ajudar com o medo de outro jeito, de outro prisma. E colocar no lugar dele, a boa notícia é que, escutem de novo, eu vou te ajudar com medo, tá bom? Eu vou colocar no lugar dele reflexões, né? De coisas que você tem ali no dia a dia, de coisas que talvez você possa melhorar, né? E aí você entender que a vida não é só sobreviver, é também sobre fazer a diferença. Bom dia, meninada, tudo bom? Letícia Afonso, que saudade de você. Como já perceberam, a gente vai falar um pouquinho sobre medo, né? E como ele tem relação com a ansiedade, né? Vamos começar definindo, tá? O medo, ele é uma emoção, tá? Ele é uma emoção de sobrevivência, ele serve a um mecanismo de sobrevivência, uma emoção que serve como um mecanismo de sobrevivência para que as coisas que talvez possam nos fazer mal, né? Vamos pensar lá na época da Caverna dos Leões, por exemplo. Naquela época os leões poderiam fazer mal, então a gente sentia medo do leão, a gente sentia medo do macaco, a gente sentia medo, qualquer coisa que possa nos machucar, nos ferir, temos medo, certo? E aí qual que é a grande sacada, qual que é o lance? É que muitas vezes, hoje em dia, a gente tem medo de coisas que a gente não precisa ter. Mas vamos definir primeiro que o medo é um instinto protetor, ele faz parte do instinto protetor. O medo é para que possamos sobreviver, né? E aí a gente vai pensar como que o medo está influenciando a nossa vida hoje em dia, tá? Como que o medo influencia a nossa vida? Como que o medo se faz presente? Como que o medo interfere? Como que a gente pode superar o medo, né? E as pessoas, elas têm medo de tudo, tá? De incerteza do futuro, de repetir eventos do passado, de situações traumáticas, animais, objetos inanimados, tem medo para tudo, tá? E aqui eu tô falando de medo, não tô falando de fobia. Fobia é um estado de medo que já passou, tá além, tá? Já é patológico. Então a gente tá falando de medo do dia a dia, da vida, do cotidiano mesmo, tá bom? O cérebro, ele utiliza o medo para não sair da zona de conforto. Olha que coisa legal. Eu já expliquei para você por que o cérebro não gosta de sair da zona de conforto. Por quê? Imagina comigo que o seu cérebro, ele enxerga a gordura corporal, já fiz explicações muito mais profundas sobre isso, mas imagina comigo que o seu cérebro, ele enxerga a gordura corporal como se fosse dinheiro, tá? E aí qualquer coisa que te tire da zona de conforto, seja no âmbito da mente, né, o âmbito do pensamento, ou seja no âmbito físico, de você fazer definitivamente coisas que te requeiram muita energia, o cérebro corta, ele não gosta de gastar energia, porque energia estocada é gordura. Gordura para o cérebro é dinheiro. Então, ele quer te manter o máximo possível ali, ó, na zona de repouso, em estado de repouso. Ele gosta de ficar de boa, por conta de tudo isso que eu acabei de te explicar, tá bom? Então, e aí, onde que entra o medo nisso? O cérebro, ele vai colocando, ele vai criando agentes dentro da nossa mente que servem para fazer essa regulação e deixar que a gente fique o máximo possível em estado de repouso, que a gente não gaste energia, tá? Então tudo é um potencial agente para se criar medo, tudo é um potencial agente para se criar medo, certo? E aí, se você parar para pensar, você vai perceber que o medo é totalmente irracional, não são medo de coisas que estão ali presentes, de coisas que de fato vão te matar, vão te ferir, tá? Então a gente vai pensar a respeito do medo, né? Que embora ele seja irracional, a gente pode vencer essas situações com racionalização, tá? Racionalizando elas. Racionalizar é, em alguns aspectos, muito negativo para nossa mente, porque ela começa a dar justificativas que não existem, tá? Para problemas, mas quando ela é feita de forma consciente, quando a nossa racionalização é feita de forma consciente, é uma ferramenta extremamente eficaz, tá bom? Por quê? Porque a partir dali você consegue entender, a partir dali você consegue desenvolver
o que te faz mal e começar a se afastar disso, tá bom? Então a gente vai buscar comparar uma vida de medos com uma vida sem medos, né? Pessoas que vivem com muito medo o tempo inteiro, deixa eu pegar minha água aqui. Pessoas que vivem com muito medo o tempo inteiro e pessoas que não têm medo, né? Não é que não tem medo de nada, mas não tem esses medos que vão atrapalhando e criando ansiedade, angústia, depressão até. Até porque, imaginou viver uma vida com medo de tudo? Aonde que isso pode te levar? Aonde que isso pode chegar? Então, vamos conversar sobre isso também, tá? E a gente vai entender porque quase nada do que a gente tem medo, e aí agora eu vou utilizar o exemplo temido por vocês, meninas, as baratas, né? Pode de fato nos matar, né? Por que ter medo de barata se ela não pode nos matar? Por que ter medo de barata se ela não pode nem mesmo nos ferir? Mas é o mecanismo do cérebro, tá bom? Por quê? Porque matar uma barata exija muita energia ficar correndo atrás dela? Sim. Porque ela é feia? Sim. Porque ela voa algumas? Aí complica até pros homens. Brincadeira. Mas muita gente tem medo, homem ou mulher, medo de barata. Por quê? Porque é algo que causa aflição, causa repúdio, né? E aí vai desenvolvendo esse medo, tá? Eu gosto sempre de pontuar sobre o que não é a nossa live, sobre o que a gente não vai falar aqui hoje, sobre o que nenhum dos meus conteúdos falam. E nenhum dos meus conteúdos eles falam que eu tenho um mapa para felicidade, porque eu não tenho, tá bom? Eu não tenho um mapa para felicidade. Eu não tenho a fórmula mágica de como ser feliz. Olha, siga esses passos, o passo a passo da felicidade, o passo a passo para vencer a ansiedade, o passo a passo da paz. Não tenho, tá? Eu não tenho fórmulas mágicas, eu não tenho promessas infalíveis. Por quê? Porque não existe. Cada pessoa é única, cada pessoa é ela mesma dentro da vida dela, com as próprias dificuldades dela e que de forma alguma pode ser comparada à vida de qualquer outro, porque é único, tá bom? Qual que é o intuito do meu conteúdo quando eu venho falar aqui pra vocês? A proposta é que esse conteúdo ele traga inquietação. Mas por que eu tenho medo de tal coisa? Né? Pensa aí no que você tem medo. Mas por que eu tenho medo de tal coisa? Por quê? Não faz sentido eu ter medo disso, não faz sentido eu ter medo daquilo. E aí você vai suscitando coisas dentro de você e vai entendendo que essas coisas das quais você tem medo, será que de fato é necessário que você tenha? Então, a minha função aqui é causar inquietação. É plantar uma sementinha que você vai ir regando e ela vai se tornar uma árvore, uma flor muito bonita, tá bom? É a areia, não sei se vocês sabem como se forma uma pérola preciosa, mas uma pérola preciosa, ela se forma quando entra uma areia dentro de uma ostra, né? E aí, para não ficar incomodada, a ostra começa a envolver, né? Essa areia perturba, machuca. Para não ficar incomodada, essa ostra começa a envolver a areia com a substância, né? Que se chama NASCAR, até que ela não a incomode mais, tá? Então eu quero ser essa areia, eu quero ser essa semente, eu quero ser a cutucada na ferida de vocês, para que aí a gente consiga fazer com que você tenha cada vez mais evolução, que você fique cada vez melhor, que você tenha cada vez mais felicidade e menos ansiedade. Essa é a proposta do que eu trago. E todo esse conteúdo, ele é feito com muito amor, é feito com muito carinho, né? Eu sei que vocês sabem, eu não ganho um centavo para estar aqui toda segunda e quinta com vocês, né? Ninguém nunca aqui me pagou, né? Se você está aqui assistindo, você sabe. Nunca ninguém me pagou para assistir uma live minha, para ver os conteúdos que tem no meu feed. Mas por que eu faço? Porque o Cortella, ele disse uma coisa que ficou muito, muito, muito gravado, muito fundo em mim, que é: afeto e conhecimento é que nem água. Se deixar parado, apodrece. Então eu deixo que flua, né? Tanto o meu afeto, que é feito com muito amor e carinho, quanto o conhecimento que eu adquiri durante esses 10 anos clinicando, mais a faculdade, mais os cursos, mais os estudos por conta. Então, eu gosto que esse movimento seja feito, que isso flua. E aí, se eu faço com que flua, peço para que vocês também façam com que flua, né? Tem um aviãozinho aqui no canto, não represa esse conteúdo, deixa fluir, manda para quem vocês acham que possa interessar, para quem possa se beneficiar, tá? Vamos voltar a falar do medo então. E por que esse conteúdo muda vidas? Né? Isso que eu estou falando com vocês são coisas que eu aplico e penso com meus pacientes na clínica, tá? Então, assim, além de toda a cientificidade do que eu estou falando, que está lá em artigos científicos, livros e tal, tem também a comprovação empírica do que eu faço, do que eu trabalho com meus pacientes.
Então faz toda a diferença do mundo isso, tá bom? Então eu gosto de falar uma coisa que é da ciência, mas de uma forma muito mais simples, de uma forma que você consiga entender e aplicar no seu dia a dia. E aí quando você vem refletir comigo, você começa a, né, sobre o medo hoje, você começa a iniciar um processo de mudança dentro de você. É aquilo que eu falei agora, né? É a cutucada na ferida, é a areia na ostra, é a semente na terra, tá bom? E aí, vamos pensar sobre o medo, né? A intenção que você comece a pensar a respeito é para que você deixe de travar frente a situações que não há necessidade que você esteja travando. Né? Tem situações que elas não representam um perigo real e que você trava. E por que trava? Trava porque tem medo. E por que tem medo? Porque houve um gatilho para que você tivesse esse medo. Houve um agente externo ou interno para que você tivesse esse medo. E aí a gente vai, com esse conteúdo, com o que eu estou trazendo aqui, com essa aula, a gente vai pensando, tá? E você vai se questionando aí. Eu vou falando aqui e você vai se questionando do lado daí, tá bom? Esse conteúdo também serve para que você deixe de não aproveitar a vida, tá? A vida é muito boa para que a gente se represe, para que a gente se repreenda, que a gente se estagne com coisas tão pequenas. Ah, mas você está falando que o meu medo é pequeno? Não, não estou falando que o seu medo é pequeno. Eu estou falando que isso pode ser superado, eu estou falando que isso pode ser melhorado e que você, com o tempo, vai perceber, quando olhar para trás, que falar, de fato, né? Poderia ter vivido melhor durante muito tempo, tá bom? E quando você faz isso, você vai ter uma leveza no seu dia a dia muito melhor, tá? A gente vive muito melhor sem medo do que com medo. A gente vive muito melhor, leve, livre do que represado, do que reprimido. Então, quando eu trago essas coisas para que você pense, eu trago para que você se liberte e para que você tenha essa leveza no dia a dia. Essa que eu tenho e que todos os dias eu tento colocar aqui para você, tá bom? E aí você vai se conhecer cada vez melhor também. Faz parte do intuito desses conteúdos, né? E você se conheça. Se você conhece o que te traz medo e você consegue questionar e arranjar estratégias para que você finalize, para que você melhore, para que você evolua, ora, como não viver melhor assim, com mais leveza, né? Todas as lives, vocês sabem, eu trago muitos exemplos de pessoas, né, que eu já trabalhei e quando possível eu me incluo. Hoje eu não consegui me incluir, né? Mas eu vou deixar nesses exemplos os medos de pessoas e animais de fora, tá bom? Principalmente a barata, que eu já falei. Né? Eu vou deixar o medo de pessoas e animais de fora para que a gente pegue casos muito mais específicos das condições do dia a dia, específicos da vivência do dia a dia das pessoas. E o primeiro caso que eu trago é de uma paciente minha que ela tinha muito medo. E aí você vai falar, mas não é medo, é receio. Não, era medo. Ela tinha muito medo de falar com os próprios funcionários dela. Ela tinha um medo tão grande de falar com os funcionários dela que ela deixava que as coisas corressem solta do jeito que as pessoas gostariam, e ela não colocava ali as regras do ambiente de trabalho que precisava ser colocado. E isso, além de fazer muito mal para ela mesma, né? Estava fazendo muito mal para a empresa dela. Porque as pessoas ficavam conversando em vez de produzir o que precisavam produzir. As pessoas ficavam passando de um limite onde elas mesmas deveriam saber que não deveria passar, porque a chefe era muito boazinha, porque a chefe não falava nada. E aí quando a gente conseguiu começar a trabalhar essas questões do medo dela, de verdade, melhorou muito a qualidade de vida dela como um todo, melhorou a empresa dela como um todo. Eu falo muito de pacientes empreendedores, porque eu tenho muito paciente empreendedor, médico, dentista. Quando o paciente é médico, dentista, ele geralmente tem funcionários também. Médico, dentista, veterinário, psicólogo. Então, você geralmente tem ali funcionários, né? Então, torna-se uma empresa. Então, eu tenho muitos pacientes que são empreendedores, tá bom? Por isso que eu trago tantos exemplos. Às vezes pode até parecer de pessoas, mesmas pessoas, mas não são, tá? O segundo exemplo que eu trago é de uma paciente que ela tinha medo de empreender. Ela tinha medo de começar. E ela tinha um projeto lindo na mão dela. Ela tinha um conhecimento muito grande na questão de marketing, de divulgação. Ela tinha um conhecimento incrível no nicho de trabalho dela. E aí ela não conseguia. Ela estava estagnada, ela estava parada. E aí eu consegui,
né? A gente foi trabalhando essa questão desse medo. Era o medo de falar com as pessoas, era o medo de vender, de se expor, era o medo... Eram tantos e tantos medos, né? Que parecia uma coisinha só, mas não era. Não era medo de empreender. Dentro disso, tem uma série de questões que se abrem e a gente tem que trabalhar minuciosamente uma por uma. É um exercício legal, né? Você fala, eu tenho medo de tal coisa. Tá, mas esse tal coisa é só tal coisa ou esse tal coisa se deriva em várias outras coisas? Tá? E aí ela conseguiu também superar, né? Botou pra frente o negócio dela e ela tá incrível, tá bombando muito. Inclusive, talvez vocês até a conheçam aqui do Instagram, de tanto que essa menina cresceu e tá aí pelo Brasil inteiro hoje em dia. Acho que até pelo exterior ela já atende também, né? E eu tinha outra paciente, essa é mais legal, ela tinha muito medo de perder o marido dela. Ela tinha muito medo de perder o marido dela, mas ela tinha um medo absurdo de perder o marido dela, de terminar aquela relação. E a gente foi trabalhando, e sabe o que a gente descobriu? Que na realidade esse medo de perder o marido não era medo de perder o marido, era o desejo de terminar a relação de fato. Mas lembra que eu falei lá no começo que o cérebro deixa a gente em zona de conforto, em zona de repouso? Pô, terminar uma relação, a tua vida muda de ponta cabeça. Você tem que reconstruir muita coisa, você tem que mudar muita coisa, você tem que fazer... Nossa! E ela tinha muito medo disso, né? E aí é interessante, ela tinha medo de desejar terminar, que se convertia em medo de perder, né? Olha como a nossa mente é doida. Mas funciona. É assim que funciona. E a gente está aqui para entender, né? O psicólogo está aqui para entender as questões aí da mente humana. E a gente vai entendendo e vai mostrando isso para os pacientes. Por isso que eu trago isso, né? Se as pessoas que estão aqui não estão fazendo terapia, por exemplo, é um momento legal para que vocês parem e olhem para si. É um momento legal para que vocês parem e comecem a refletir a respeito, né, do que eu estou falando, porque todos os assuntos que eu trago aqui diz respeito à vida da maioria das pessoas, né? São assuntos que o meu público me traz, tanto nas caixinhas de pergunta, quanto no direct, quanto na cadeira do consultório, né, da clínica. Então, assim, é certeiro, é um tiro certeiro, tá bom? Voltamos, né? Como eu falava, as pessoas elas têm muita desculpa, e aí para não sair da zona de conforto, elas começam ali com aquelas desculpinhas delas, né? Então, não é fácil, eu não vou conseguir, eu não quero, sabe? São desculpas que tá ali, serve para praticamente qualquer coisa que eu trago aqui, as pessoas elas dão essas desculpas, né? Não é fácil, realmente, quem é que tá falando que vai ser fácil? Me diz, quem é que tá falando que é para ser fácil, que vai ser fácil? Não é. Não é. Você mudar de quem você é para quem você quer ser é uma tarefa árdua, é um processo intenso, tem que querer. Para você começar a entender o processo ali de ser feliz, de sorrir para a vida, é um processo muito desgastante inicialmente, porque você tem que sair ali de uma zona que o seu corpo não quer que você saia. Você tem que sair ali de um local que o seu corpo não quer, não quer de forma alguma que você saia. Então, tem que ter vontade, tem que ter disciplina e constância naquilo que você está se propondo a fazer, tá bom? Então, não é fácil, as pessoas falam muito, não é para ser fácil, não vou conseguir, você não sabe se você não começou, mas aí a pessoa que ela tem a certeza de que ela vai se empenhar, de que ela vai fazer, que ela vai conseguir, ela já está metade do caminho andado, porque ela acredita no próprio potencial dela. Agora, a pessoa que não acredita em si, aquela pessoa que não acredita nela mesma, aquela pessoa que não se dá o valor que ela tem, aquela pessoa que não tem constância e disciplina, talvez ela saiba ela saiba que ela não deu o valor que ela merece, porque ela sabe que ela não vai conseguir, porque ela sabe que ela não quer sair da zona de repouso, ela não quer sair dessa zona de conforto. Então, primeiro passo é entender e sair. Falar, não, eu vou fazer, eu vou confrontar, eu vou mudar, eu vou melhorar, tá bom? Então, e aí também tem outras, o não quero, e aí a gente tem que respeitar. Se a pessoa tem medo de tal coisa, né, uma barata, por exemplo, a gente não pode jogar ela numa sala cheia de baratas, não faz sentido, tá bom?
Nesse sentido, quando a gente fala de medo e as pessoas elas não querem confrontar os seus medos, a gente precisa saber respeitar, tá bom? Porque esse medo pode evoluir para outras coisas, como uma fobia, por exemplo, tá? Então, e trazer vários e vários traumas, eventos ali que você vai deixar com que a pessoa fique muito vulnerável. Não faça nada como jogar uma barata de mentira, ou jogar uma aranha, ou qualquer coisa do gênero. Porque as pessoas elas vão se traumatizar e desse trauma começa a surgir diversos problemas psicológicos, tá bom? Outro problema, né, que acontece, as desculpas aí, que a pessoa não sabe por onde começar, tá? Não sabe por onde começar. E de fato é difícil você saber por onde começar. Opa, balancei aqui tudo, calma. De fato é difícil saber por onde começar, né? Quando você não tem. Quando eu fui começar a criar conteúdo aqui pra vocês, foi muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha um método pra isso. Eu não tinha uma metodologia de como tirar daqui de dentro e colocar no papel para que meu público me assistisse. Eu fui estudando e sei. Essa live vai ajudar muito nessa questão de não saber por onde começar. Porque a partir de agora, você tem um norte. Você tem por onde você começar a se questionar, você começar a se entender. E aí, então, você começar, tá? Outro problema, as pessoas dizem que elas não sabem como que faz, como é que enfrenta, como é que melhora, não sabe? Às vezes não sabe nem do que tem medo mesmo. Ela é muito assustada, tudo causa medo, tá bom? E outra probabilidade aí de desculpas, né, que não é desculpa, a pessoa elas converte essa questão, né, de ser confrontada do medo e tal, ela tem tanto medo que ela começa a converter a situação em ataque contra outra pessoa, seja o psicólogo, já aconteceu, ou seja outra pessoa que esteja tentando ajudar. Vamos lá? Entenderam? Aguinha, garganta seca. Então, qual que é o jeito certo para dar errado? Ou seja, não faça isso. Não perceber e não aceitar que você precisa mudar. Primeiro, não perceber que você precisa mudar é meio difícil quando você não faz essa autoanálise, quando você não escuta as outras pessoas. Tem que ter também sabedoria para escutar as outras pessoas. Você não pode só sair escutando as outras pessoas e achar que elas estão certas. Não é isso. Mas você não aceitar que você precisa melhorar é difícil, né? Se você não percebe uma coisa, agora você não aceitar que você precisa melhorar, aí é difícil, porque se você não sabe, se você não começa, né? Se você não aceita que você tem que melhorar, confundi todas as palavras agora. Você não aceita que você tem que melhorar, você não vai melhorar nunca. Por quê? Porque não vai ter começo. Entra no próximo tópico que eu ia falar. Não começar. Tá, a pessoa entendeu e aceitou que precisa melhorar. Mas ela não começa. Ela procrastina. Né? Ela sempre vai jogando pra frente, Não começa. O que é diferente de esperar o tempo certo, que é o próximo tópico, né? Tem muita gente que fala, não, mas não é o tempo agora. Tá, mas se não é o tempo agora, é quando vai ser daqui a pouco. Mas daqui a pouco quando? Não, eu vou ver. Então, assim, a pessoa sabe, ela aceita, ela até quer começar, mas não começa. Simplesmente assim. Ela vai esperando o momento certo. Vai esperando uma hora sábia. Mas não existe, tá? O momento certo é o hoje. O momento certo é o agora. Porque amanhã talvez não esteja aqui. Amanhã talvez você não consiga estar aqui para melhorar. Talvez amanhã você não consiga estar aqui para fazer com que as coisas aconteçam como você queira, tá? Outro problema, as pessoas elas não acreditam que elas são capazes de melhorar. Nesse caso, as pessoas não acreditam que elas são capazes de enfrentar o próprio medo, por exemplo. Então, entender e aceitar que essa é uma questão de dentro para fora, que você tem que ter um processo que começa por aceitar, por reconhecer e aceitar, tá bom? Depois as pessoas começaram, né, aceitaram, elas perceberam, elas aceitaram, elas começaram, mas aí ela para frente ao primeiro obstáculo. Puxa, aí não faz isso não. Porque tudo que você for fazer na tua vida tem obstáculo. Absolutamente tudo que você for fazer na tua vida tem obstáculos, tá bom? Vai ter problema pelo meio do caminho. E a sabedoria é você saber sobrepor-se a esses problemas. A sabedoria é saber melhorar, tá? E entender que cada obstáculo é
uma oportunidade de aprendizado. Cada obstáculo é terra fértil para que você melhore, para que você progrida. É o ângulo pelo qual você resolve olhar a vida. É o ângulo pelo qual você resolve olhar as questões, tá? E aí, talvez as pessoas, ela até consiga, ela não desiste no primeiro obstáculo, mas ela fica procrastinando tarefas que ela precisa fazer. Não vai dar certo. Se você ficar procrastinando o que você sabe que precisa melhorar, que você sabe que precisa fazer, como que isso vai dar certo? Não vai, tá? Não se organizar, não criar um método, uma estratégia. Então, assim, isso eu vou colocar lá no final como tarefa. Aí já deixa eu falar aqui. Se você reconheceu que você tem um medo, se você sabe do que você tem um medo, é interessante que você crie uma estratégia, e você quer lidar com esse medo, é interessante que você crie uma estratégia para que você consiga superar esse medo, tá? Entender quais são as circunstâncias que ele acontece e como ele se apresenta a você, para que você consiga traçar um método e uma estratégia de quando o agente estressor, né, quando o agente intimidador do medo chegar, você já saber como lidar com aquilo, tá bom? E a outra questão é ficar culpando as outras pessoas pelo seu medo, ficar culpando as outras pessoas pelo seu erro, ficar culpando as outras pessoas pelo o que é seu. Não é dela, é seu. E se é seu, você tem que aceitar. A partir do momento que você sabe que é seu e que você aceita, a probabilidade de que as coisas melhorem é gigantesca, tá? Por quê? Porque você está aceitando o que precisa ser aceito. Porque você está mudando o que precisa ser mudado. Porque você está em movimento. Nunca saia do movimento. Nunca saia do movimento. Porque água parada apodrece. Porque máquina parada enferruja. A vida é movimento constante, tá bom? Não admitir que tem um problema, tá bom? Então, se você está com medo e não admite que você tem um problema tendo esse medo, é aí um grande problema para não dar certo o que você está tentando fazer, tá bom? Não ter atitude de enfrentar o que você precisa enfrentar, embora eu tenha dito que respeitaremos você, ok, respeitaremos. Mas será que não é preciso que você comece a enfrentar essas questões que estão te paralisando? Que você comece a enfrentar essas questões que estão te fazendo mal? Que você comece a aceitar essas questões que estão muito mal na tua vida, que não cai bem, que enferruja, que prende? Que tal pensar um pouquinho a respeito, tá bom? Não racionalizar, tá? O processo de racionalização, como eu disse, ele pode ser muito ruim, né? Quando é feito de modo inconsciente, porque aí você sai caçando justificativa para aquilo que não é verdade, que não se justifica de outra forma, mas ele pode ser muito bom quando você utiliza ele conscientemente. Quando você o utiliza conscientemente, você faz com que você comece a destrinchar essas questões que eu estou trazendo aqui, né? Você pega um medo pontual e começa a destrinchar ela com a racionalização e dá muito certo, tá bom? Dá muito, muito, muito certo. E aí também outra coisa, né? O medo é uma coisa que funciona, mas não funciona. É quando você quer pagar para não ter mais medo. Mas como assim? Ou você vai no médico, né? Você quer pagar por médico, pagar por remédio, pagar por terapia, por psicólogo, pagar hipnose. Mas e aí? Cadê o seu esforço, a sua confrontação? Será que de fato isso vai ser firme? Será que de fato isso vai ser seguro? Será que de fato, quando você utiliza esses outros meios e não se coloca, não vai voltar? É óbvio que vai. É óbvio que vai. Óbvio que vai. Mas tudo isso, quando necessário, pode usar. Sem problema nenhum. São instrumentos que eu utilizo. Médico, eu mando o paciente para médico. Medicação, eu mando o paciente para o médico dar o remédio. Terapia, eu tenho muitos pacientes, né, na clínica. Hipnose, eu mando para hipnóloga quando precisa. Mas a pessoa ela tem que estar no comando e utilizar isso como ferramentas. Não pode querer que o martelo pregue o prego sozinho para você. Não dá, né? O martelo não vai pregar o prego sozinho para você. Você precisa colocar ali o teu trabalho, o teu esforço. Agora vamos lá, Maite. Você disse o que eu não devo fazer, né? O que vai dar errado. E o que eu devo fazer então? Primeiro, confrontar o seu medo racionalmente. Essa barata, por exemplo, pode me matar? Tem sentido eu ter medo dessa barata? Ela pode me matar de fato?
Confronte o seu medo racionalmente. Entenda se aquilo que você tem medo, aí entramos no segundo tópico, é real ou imaginário. Aquilo que você tem medo de fato é real e pode acontecer, ou aquilo que você tem medo é só fruto da sua imaginação. Pode te matar ou te machucar? Pode te prejudicar de alguma forma? E aí você vai entendendo aqui dentro da tua cabeça como que está funcionando essa questão desse medo. Quais situações esse medo vem, né? Quando que esse medo acontece? Já parou para entender isso? Você percebe que tudo que eu estou falando aqui é uma questão de autoconhecimento, de você olhar para dentro de você mesmo, né? E aí, qual que é o gatilho para esse medo, né? É uma pessoa, é um pensamento, é uma emoção, uma situação? Como que esse medo vem até você? Como você se sente quando ele vem, né? Como que é esse medo de fato? Ele se apresenta de quais formas? Ele se manifesta no corpo? Ele só fica na mente? Ele acelera a tua respiração? Ou não? Entenda como que isso acontece, como que isso se desenvolve, né? Estuda quais as possíveis formas de enfrentar esse medo que você está tendo. Quais são as possíveis formas de enfrentar esse medo? Porque ficar parado, já conversamos aqui, não vai funcionar. Se não vai funcionar, quais são as possíveis formas de você enfrentar o medo que você tem, né? É real ou imaginário esse medo que você tem? O que causa esse medo que você tem, tá? E aí, você sabendo tudo isso, você vai traçar uma estratégia, tá? Você vai criar um método para que você confronte esse medo nas situações específicas que ele vem. Lembrando, quando uma pessoa tem medo de alguma coisa e ela não quer confrontar, respeita, tá? Respeita, porque pode fazer muito mal se você a obrigar a confrontar esse medo, tá? Tarefa de casa que eu sempre deixo para vocês. Listinha de medo. Papel e caneta na mão. Faz uma lista de tudo que você tem medo, tá bom? E aí depois você, para cada medo desse, vai responder as seguintes questões. Esse medo é real ou é imaginário? Esse medo pode me machucar? Esse medo pode me matar? Eu posso morrer? Pode me prejudicar em alguma situação, como trabalho, por exemplo? Qual a melhor forma de reagir quando esse medo vem? É outra pergunta, tá? Qual que é a melhor forma de reagir quando esse medo vem, quando essa situação de medo chega? Tá? E aí, você entendendo essas questões, respondendo essas questões, você vai ter entendido como que funciona o medo. Você vai ter entendido como confrontar e enfrentar o teu medo. E aí você vai entender que não é do dia para a noite, mas que progressivamente, e se puder, chame ajuda, você vai conseguir superar os seus medos. Certo? Espero que tenha sido ótimo para vocês. Eu adoro estar aqui, né? Com vocês. E todo final de live eu gosto de reforçar um pensamento de Einstein, que é: insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. Não tem como você sempre fazer as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes, tá bom? Então eu proponho mudança, eu proponho transformação, tá? Cada palavra que eu trago aqui para vocês é propondo mudança, é propondo transformação, para que finalmente você deixe de ser quem você é e se torne quem você quer ser. Certo? Acima de tudo, escolha ser feliz todos os dias da sua vida. Eu faço conteúdos diários, tá? Feed e history, e convido que você venha assistir, porque é, de fato, uma delícia produzir isso para vocês. E, melhor ainda, é quando eu recebo os feedbacks a respeito do que eu produzi e como isso ajudou e melhorou a vida de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Quinta-feira temos Psicolive com mulheres incríveis e eu vejo vocês lá. Antes disso, eu vejo vocês no feed e no history. Até mais.